Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, exaltado o nosso Deus maravilhoso. Como o irmão disse, meu nome é Marilza. Eu venho da paróquia de Nossa Senhora das Graças, da comunidade São Sebastião. Participo do grupo de oração Paz e Amor, que se reúne toda terça-feira às 19 horas. Somos também, o meu esposo e eu, somos ministros da Eucaristia. Então Sigley me acompanha na noite de hoje. Somos casados há 13 anos, 19 dias e 15 minutos. Temos 3 filhas, a Maria Clara, a Maria Fernanda e a Maria Cecília, que hoje ficaram aos cuidados da minha irmã para que nós estivéssemos aqui. Literalmente atravessamos a cidade, para chegar aqui, mas graças a Deus, bem em cima da hora, conseguimos chegar. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, porque Deus tem algo muito especial a falar no meu coração e no seu coração nessa noite. Você crê nisso? A palavra de Deus, ela tem um poder transformador que nós somos incapazes de imaginar. Mas quando nós nos deixamos ser conduzidos por ela, nós sabemos e podemos confiar aonde os nossos pés estão sendo calcados, onde nós estamos ancorados, porque essa palavra, ela é a palavra de vida e verdade, e nós precisamos acreditar. Você crê na palavra? Olha para quem está do seu lado e fala assim com ele: você trouxe a Bíblia? Quem te respondeu? Sim ou não? Trouxe? Que maravilha! Que bom que vocês estão bem armados aqui. Nesses tempos violentos é bom que a gente fique com a arma em punho, não é? Para que no combate a gente já esteja pronto. Então nós vamos tomar a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, na carta de 1 Timóteo, São Paulo a Timóteo, está em 1 Timóteo capítulo 4. O tema nos propõe para que a gente tenha cuidado com as falsas doutrinas. E o mover que Deus tem para nós nesta noite é compreendermos que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é maravilhoso. E Deus já está fazendo algo maravilhoso na sua vida. Você acredita nisso? Deus tem algo maravilhoso e Ele já está trabalhando isso na sua vida. Deus já está trabalhando em seu favor. Deus já está agindo em seu favor. Deus já está operando em favor da sua casa. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou foi pensando em você. 1 Timóteo capítulo 4. Tudo que Deus fez para a humanidade, Ele pensava em você. Ele idealizou tudo pensando em agradar você, em tornar você uma pessoa muito feliz. Tudo que Ele criou foi para você, por amor a você. Olha como que você é importante. Tudo isso que tem aqui, pensa no mundo, com tudo de bom que existe neste mundo que Deus criou para nós, foi pensando na sua felicidade. Olha para quem está perto de você e fala: você é chique, hein? Fala: o Papis fez tudo para ti. Fala: você é demais. Fala: tô feliz em ser seu amigo. Fala para ele: gosto de ser amigo de gente influente. E você, pelo visto, tem um olhar de predileção, de preferência do Papai do Céu. Fala: tô colado com você. Dá um cutucãozinho nele. Colei em você agora. Até eu colei em você. Você é chique demais. Vamos ver o que a Sagrada Escritura na noite de hoje vem indagar, questionar o meu e o seu coração, e ao mesmo tempo nos instruir, ao mesmo tempo nos orientar, nos exortar, nos encaminhar. Perigos dos falsos doutores. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostar-se da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores, que, marcados na própria consciência como um ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou
para que sejam tomados com ação de graça pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada há de reprovável quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Recomenda esta doutrina aos irmãos, e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentando com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguistes com exatidão. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeita-as. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito à piedade, esta sim é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, vamos compreender então um pouquinho desse texto tão desafiador da Sagrada Escritura e ao mesmo tempo tão orientador para cada um de nós. Primeiro versículo: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, quando Paulo traz essa revelação, ele está dizendo que essa revelação não era dele, era do próprio Espírito. Quem estava trazendo a revelação era o Espírito. E como o Espírito tem falado em nosso meio, você tem experimentado isso? Quando eu estava chegando, estava sendo conduzido o momento do Espírito Santo, e a gente ia percebendo tudo que o Espírito Santo já estava trazendo de revelação para a tua vida, para este grupo de oração. Na noite de hoje, o Espírito estava operando curas, milagres, prodígios, tocando, restaurando e transformando. E esse Espírito que Paulo vem falando dele, que traz essa revelação, quem é esse Espírito? Esse Espírito é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, possui os mesmos atributos que a divindade possui. Ele é eterno, possui a eternidade, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Esse Espírito é Deus, sonda todas as coisas, sabe de todas as coisas e orienta todas as coisas para a glória do Pai e do Filho. E esse Espírito, ele atua na vida da igreja, e ele está presente na humanidade antes mesmo das criaturas. Primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, diz assim, primeiro versículo: a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E esse Espírito em comunhão com o Pai, que cria todas as coisas com o poder da palavra, e a palavra é o Verbo encarnado, Jesus Cristo, ali em perfeita comunhão com a Trindade. Deus vai dando a ordem e o universo vai sendo formado pelo poder da palavra. Então Deus vai criando tudo para o bem da humanidade. Deus vai conduzindo tudo para a felicidade do homem, que já era uma realidade no coração do Pai. E é esse Espírito que traz essa revelação, o mesmo Espírito que atuou na vida da igreja primitiva, que atuou no início da criação da humanidade, que atuou na vida dos profetas, que atuou na vida dos apóstolos, que está atuando no meio de nós agora e que operava e opera grandes graças neste momento no grupo de oração. É Ele que traz essa exortação a essa comunidade, é Ele que traz essa revelação. E o texto diz que Ele fala expressamente, com clareza, que nos tempos futuros, que alguns iam se apostar-se da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros. O que é um espírito embusteiro? Aquele que arma ciladas, aquele que dá um jeito de entrar na brecha aberta e causar um grande dano.
E aqui, sobretudo, né, é um grupo ligado ao gnosticismo, que é um tipo de crença, né, que nesse momento estava num grande conflito com a igreja primitiva, estava numa contenda muito grande. E sobretudo a discussão era contra o casamento, inclusive por causa do ato, né, do ato conjugal ou ato sexual, essa condenação da junção e a condenação alimentar. Então, sobretudo, o ataque vinha nesse sentido. Por isso o texto seguinte vai dizendo assim, doutrinas diabólicas de hipócritas e impostores, que marcados na própria consciência como um ferrete da infâmia, ou seja, eles estão marcados como o escravo, né, naquela condição de escravo, ele está marcado nessa condição de aprisionamento, eles estão acorrentados a esse tipo de ideia, a esse tipo de pensamento. Então ele está trazendo a característica daqueles que estavam já seduzidos por essa falsa doutrina, por essa doutrina que ele traz como a doutrina diabólica. E quando nós vamos compreendendo um pouquinho mais da palavra, um pouquinho mais daquilo que Deus tem a realizar aqui no meio de nós, ele vai trazendo conselho para eles. Olha, eles desviaram da fé, ele está procurando desviar a outros da fé. Muitos têm se afastado e estão se afastando, e ele está falando, toma cuidado com tudo isso. E como um bom ministro de Cristo, orienta o povo, como um bom servo de Deus, orienta o povo. Tudo aquilo que o Espírito opera em favor do grupo de oração, em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor dessa comunidade, é um alerta para você e para mim. É um alerta para dizer a mim e a você que nós, como servos de Deus, como aqueles que estão buscando essa comunhão com o Senhor, precisamos alertar aqueles que estão sendo seduzidos, que estão sendo levados. O grande mal do nosso tempo é o relativismo. Hoje o grande mal do nosso tempo é o relativismo, e tem toda uma ideia, tem toda uma lei, tem todo um fundamento mesmo estrutural na nossa sociedade, que você não pode nem expressar abertamente a sua fé em determinados locais, em determinados ambientes, em determinadas profissões. Você não pode expressar a sua fé da maneira com que você crê, porque tem a liberdade religiosa, e nós somos chamados e convidados a nos submetermos a essa ideia mesmo de que o outro pode expressar livremente a sua fé, porque nós vivemos numa sociedade onde a liberdade, onde o desejo da liberdade, ela impera sobre tantas outras coisas. E nós vamos percebendo um ataque sobretudo à fé católica. Você tem sentido isso, querido? Você tem experimentado isso? Você tem vivido isso? Antes era de uma forma muito sutil, hoje já não é mais assim. É interessante que quando Deus nos dá uma missão, Ele nos dá também um desafio. Hoje eu fui indagada por um jovem, interpelada por um jovem, e fui perguntar para ele o que estava se passando. E ele me disse assim: minha mãe não quer que eu frequento mais aqui. Eu perguntei para ele por quê. Por questão de religião. Eu trabalho numa entidade católica. E eu falei, mas você está num ambiente em que o serviço é prestado por uma entidade católica. Qual é o problema? Então ele expressou a fé que a família, eu tenho conhecimento da fé que a família professa. Então a mãe desse garoto estava impedindo ele de ter acesso à informação, de ter acesso a uma educação, de ter acesso aos bens e serviços que são ofertados para ele, que ele tem direito de receber por uma questão religiosa. Ou seja, esse jovem com a oportunidade de ter o primeiro trabalho, esse jovem com a oportunidade de inserção social, esse jovem com a oportunidade de sair da situação vulnerável que ele se encontra, do risco iminente que ele se encontra social, pessoal, esse jovem está tendo um limite por causa de questão religiosa, por causa de uma doutrina que se levanta, por causa de uma doutrina que não quer entrar nem em comunhão com uma outra doutrina. Liberdade religiosa então é só para uns, não é mesmo?
Compreende o que eu estou dizendo? Compreende o que eu estou falando? Me lembro que quando teve aquela questão aqui da exposição em BH, um grupo, não sei se daqui, foi em frente ao Palácio das Artes rezar o terço. Vocês lembram desse movimento? Vocês lembram disso? Eu me lembro que num grupo que eu pertenço, essa pessoa fazia o comunicado dizendo o seguinte: eles têm direito de expressar o pensamento deles, eles têm direito de expressar o que eles estão sentindo. Daí então, quando a gente pega um texto como esse e a gente percebe que essa revelação não era só para essa igreja, não era só para a igreja de Éfeso, não era só para aquela comunidade ali, não era só para as igrejas que circuncidavam ali, sobretudo do ministério de Paulo, não era só para aquele povo, mas isso também nos atinge hoje, que nós vamos percebendo o quanto que isso até um certo tempo era velado, mas existia, e hoje abertamente as pessoas vão se levantando, as pessoas vão se posicionando, e às vezes a gente fica naquele, não em cima do muro, mas naquela condição de você sem saber o que você vai, qual a decisão que você vai tomar, se você está pronto para ser um mártir da fé, se você está pronto para pagar o preço, se você está pronto para ser chacoteado, e chicoteado pela sociedade, ou se a gente vai se calar. Então essa expressão que é usada pelo apóstolo Paulo, quando ele diz que o Espírito traz expressamente essa perseguição, desses que estavam vivendo dessa maneira aqui, esse enfrentamento, dessa maneira para o gnotismo. O conhecimento, ele não era religioso, ele não era científico, que era esse grupo. Para eles o conhecimento, ele era intuitivo, ou seja, eu senti, então eu posso agir daquela maneira. Então não tinha nem cunho religioso, nem cunho científico. Então era esse grupo de enfrentamento. Então era dentro dessa realidade que essa revelação ela se fez. E ele vai falando, toma cuidado com isso, porque até dos alimentos, até daquilo que vai trazer vitalidade para o corpo, eles estão condenando. E as coisas que Deus realiza, e isso está no texto, são coisas maravilhosas. As obras de Deus são maravilhosas. Você acha que Deus ia criar você, irmão, de verdade, e te privar de tudo de maravilhoso que Ele fez pensando em você? Parou para pensar nisso? Você pensa que Deus ia criar um exemplo pequenininho, só para a gente entender, Foz do Iguaçu, para você não contemplar? Você já imaginou que Deus ia criar Fernando de Noronha e não ia te permitir olhar para aquela beleza? Quando eu falo disso, eu estou falando de coisas materiais mesmo, estou falando de coisas que estão aí. A natureza, a beleza e os alimentos. Quem agora não gostaria de estar degustando uma picanha deliciosa? Um peixinho assado? Não é mesmo? Ou que seja um arroz com feijão bem feitinho agora, temperadinho. Não é delicioso você pensar nisso? Então isso é para nutrir o seu corpo. E aqui o texto traz algo que é muito interessante, e eu gostaria que nós ativéssemos a isso aqui na noite de hoje. Gostaria de fazer essa proposta para você. O texto diz assim, pois tudo que Deus criou é bom, e nada há de reprovável quando se usa com ação de graças. Essa ação de graça não tem um cunho litúrgico, mas tem cunho de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de consagrar a Deus todas as coisas, de entregar a Deus toda a nossa vida, de permitir que o Senhor seja o centro de tudo na nossa história, de compreender se aquele alimento chegou em nossas mãos, Deus foi bom, Deus é maravilhoso e conduziu aquele alimento até nós. Ele foi providente na nossa vida naquele dia, e nós devemos louvá-lo por isso, nós devemos bendizê-lo por isso, porque foi providência de Deus o teu almoço de hoje, o café da manhã que você tomou, foi bondade de Deus para com você, foi pura bondade e amor de Deus manifesto naquela refeição. Então, quando tomar a refeição, bendizer isso, a grandeza, o poder de Deus, a obra criadora de Deus,
que foi generoso conosco em nos alimentar, em nutrir o nosso corpo, que cuidou de cada um de nós. E o texto vem dizendo assim, olha, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então tudo que nós tocarmos, tudo que nós formos fazer, colocar na mão de Deus. Que o alimento, louvar e bendizer ao Senhor, render graças ao Senhor por ele. O texto continua, recomenda essa doutrina aos irmãos, conta para os seus irmãos, e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentando com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguistes com exatidão. Está falando, olha, até agora você brilhou, até agora você ensinou bem, né? Tudo a respeito da palavra e da sã doutrina. Continue assim. Nós estamos em setembro, mês da Bíblia, eu não poderia deixar de falar disso aqui, de jeito nenhum. A palavra de Deus é a nossa grande aliada nos tempos difíceis. Aqui nós encontramos resposta para tudo na nossa vida. Nela nós encontramos direção para todas as situações da nossa história. E aproveitando a palavra arquidiocesana deste mês para a renovação carismática, pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Pela palavra de Deus nós saberemos onde nós devemos entrar, a comunhão que nós devemos criar em determinados lugares, as renúncias que nós precisamos fazer. Pelo poder da palavra nós somos orientados se nós devemos dizer sim ou não em determinada situação, se nós devemos concordar ou discordar de determinadas imposições que nos são colocadas. A palavra de Deus é o nosso grande alimento. O alimento nutre o nosso corpo, a palavra de Deus nutre a nossa alma. A palavra de Deus na minha e na sua vida é a seta que vai nos direcionar para fazermos a vontade de Deus, porque a palavra é o verbo encarnado. A palavra de Deus é o verbo encarnado, e o verbo é Jesus. A palavra de Deus precisa ser amada, reverenciada por nós. Precisa ser, nós precisamos olhar para a palavra com a equivalência que nós olhamos para tudo que há no sagrado. Nós deveríamos ter esse respeito com a palavra, querido. Eu me lembro que a primeira Bíblia que nós ganhamos lá em casa, eu sou do interior, na zona da Mata Mineira, e a Bíblia chegou lá em casa, um exemplar da Sagrada Escritura, na década de 80. E o meu pai, quando a Bíblia chegou lá em casa, ele colocou a Bíblia no lugar, e quando a gente passasse pela palavra, nós tínhamos que prestar referência à Bíblia. Fazíamos referência à Bíblia. E quando a gente pegasse a Sagrada Escritura nas mãos, a gente não podia rir, a gente não podia ficar fazendo brincadeiras, a gente tinha que ter uma postura, e nós éramos crianças, eu tinha 4, 5 anos de idade, e a gente foi, vivendo com aquele respeito com a Bíblia. Então ninguém podia falar palavrão, nem palavra feia perto da Bíblia, era uma comunhão plena. E aí a gente vai percebendo a sabedoria que o Espírito Santo dá a essas pessoas que não tiveram instrução como meu pai. Porque quem falou isso para o meu pai? Se meu pai tinha o 4º ano, meu pai não tinha instrução. É o próprio Espírito Santo que trazia essa verdade a respeito da Escritura. E quando a gente pega a nossa Bíblia, eu fico pensando hoje as minhas meninas com a Bíblia delas lá, pega a Bíblia, senta na sala, está lá assistindo televisão com a Bíblia no colo, totalmente diferente daquilo que foi colocado dentro de nós. Mas por que se criou isso? Por que a gente chega e toca a Bíblia dentro da gaveta, não é assim? Ou a gente deixa ela em cima do criado, põe na estante, Quem tem mais de um exemplar, umas fica no carro, não é assim? Desse jeito, quem tem, tem as Bíblias de estudo que a gente deixa no lugar, tem a Bíblia que fica no quarto, tem a Bíblia que fica, igual lá em casa tem as Bíblias das meninas, e a gente tem, outras traduções da Bíblia lá em casa, e tem a que fica no carro, e parece que virou só um livro. Mas é a palavra viva, é a palavra que Ele transforma, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos traz a revelação plena.
É a palavra que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. É a palavra que nos dá a direção para ficarmos juntos de Deus. E é essa palavra que o Senhor hoje tem para mim e para você. É essa palavra que o Senhor hoje traz à minha e à sua vida. E aqui no ministério de Timóteo, Paulo diz assim para ele: quanto às fábulas, quanto àquilo que está se levantando contra a sã doutrina, contra a palavra, esses contos extravagantes de comadres, olha só como que ele fala, ou seja, conversinha, né, para boi dormir, coisas insignificantes, gente fofoqueira, rejeita-as, exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito à piedade, esta sim é útil para tudo. Se você tiver que deixar de fazer isso ou aquilo, faça no nome do Senhor Jesus, para a glória maior de Deus. Se você tiver que deixar de comer carne, deixe de comer para a glória de Deus. Se você tiver que deixar de fazer isso ou aquilo, deixe de fazer para a glória de Deus. Se tiver que abster-se de alguma coisa, que seja na piedade, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Se você tiver que se penitenciar, que seja para a glória maior do Senhor, e não porque estão te dizendo isso ou aquilo. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, eu te convido na noite de hoje, assim como São Paulo instrui a Timóteo, rejeita aquilo que o mundo vem colocando como uma avalanche para você, para sua casa, para sua família, e permita que a palavra de Deus te instrua para que você possa compreender que tudo o que Deus fez de bom foi pensando em você. Tudo o que Deus fez de bom foi para você. Mas tudo nos é permitido e nem tudo nos convém, como diz o próprio apóstolo Paulo. Quais as seduções que têm entrado na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua vida acadêmica? Quais os desafios da fé que você tem enfrentado? Na noite de hoje, você e eu somos convidados a abraçar por meio dessa palavra a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que opera em nosso favor. Vamos rezar um pouquinho? Quem está com a Bíblia, coloca a Bíblia assim sobre o seu coração. Entre em comunhão com essa palavra. Se você quiser ficar em pé, pode. Se quiser ficar sentado, não tem problema. Fique numa posição que você deseja rezar nessa hora. E se você não está com a Bíblia, põe a mão no coração. E eu te convido agora a amar a palavra de Deus, a palavra que se tornou carne e habitou entre nós. Comece e vem dizendo ao Senhor pela palavra. Agradece a Deus pela palavra, por essa palavra tantas vezes ouvida, lida por você e também vivida. Agradece a Ele pela tua palavra. Senhor, obrigada pela tua palavra que nos orienta, pela tua palavra que nos conduz, pela tua palavra que tem direcionado os nossos passos, e por meio dela nós saberemos por onde andar. Por essa palavra que nos instrui, por essa palavra que nos leva a encontrar a verdade que liberta, a verdade que salva, que é o Senhor mesmo. Obrigada por essa palavra que nos constrange, mas por essa palavra que também nos acolhe, nos acalenta, por essa palavra que nos faz dignos das tuas promessas, essa palavra que vem nos nortear, nos orientar, e essa palavra, Senhor, que é a tua própria presença encarnada em nosso meio. Obrigada, Senhor, pela tua palavra viva, pela tua palavra eficaz, pela tua palavra que atinge o nosso coração como uma flecha, como uma grande flecha, e que nos constrange e abre o nosso coração de uma tal maneira para que o teu Espírito Santo entre operando em nosso favor, porque a palavra ela é auto-revelada, mas ela nos indaga a todo instante, a todo momento. E por meio dessa palavra que é libertadora, por meio dessa palavra que nos coloca firmes
e que ilumina os nossos passos. Na noite de hoje, Senhor, nós queremos dizer não. Dizer não a tudo aquilo que vem como forma sedutora nesta humanidade, nessa sociedade em que nós vivemos. Nós queremos dizer não às falsas doutrinas, às falsas ideologias, que vem entrando de forma sutil, que vem entrando de forma mansinha na nossa casa, na nossa família, e tenta tomar o espaço do nosso coração. Senhor, na noite de hoje, por meio da Tua palavra, por meio da Tua palavra que é verdade, por meio da Tua palavra que é vida, eu desejo ter um encontro contigo, por meio da palavra, e te dizer, Senhor, que eu desejo uma vida nova, que eu desejo uma experiência nova contigo, que eu desejo dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor já vem operando em meu favor e em favor da minha casa. E te peço, Senhor, que essa palavra que liberta possa me libertar das contaminações que eu recebi, dos ambientes que eu passei, da forma com que eu fui criada, da maneira com que eu fui orientada e das investidas de Satanás sobre a minha vida. Que essa palavra possa me libertar das emboscadas feitas contra a minha casa, a minha família, das emboscadas feitas contra o meu matrimônio, contra a minha vida espiritual, contra a minha vida material, contra o meu físico. Que por meio dessa palavra eu receba a libertação dos males, dos olhares lançados, de tudo aquilo que foi consagrado em falsas doutrinas, em nome da minha família e em meu próprio nome. Na noite de hoje eu peço a libertação. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra de tudo que é mal. Nos livra de tudo que nos amedronta, nos acorrenta e que nos marca como escravos, como condenados na sociedade. Dai-nos a graça de sermos libertos por essa palavra. Eu quero render o meu louvor a Ti na noite de hoje pela Tua obra criadora, por Tua providência na minha vida. Meu irmão, vai pensando naquilo que o Senhor Jesus já tem feito na tua vida e já tem operado em teu favor. O dom da tua vida, a tua saúde ou a enfermidade que você tem enfrentado. Louve ao Senhor pelo seu matrimônio ou pela falta dele, pelos seus filhos, por tudo aquilo que o Senhor tem te permitido viver e alcançar, pelo seu trabalho. Veja como Deus tem sido bom com você. Veja como Deus tem sido um Deus maravilhoso e tem te presenteado de uma forma tão linda. Hoje você pôde fazer a refeição. Louve ao Senhor por isso. Tantos na humanidade não tiveram esse privilégio que você teve. Não tem o privilégio de vestir uma roupa como você está vestido agora, de ter os pés calçados, de poder estar aqui na igreja livremente manifestando a sua fé. Quantos neste mundo não têm essa liberdade, meu irmão, minha irmã? Vai bem dizendo ao Senhor, pelo lugar que Ele te plantou, pelo lugar que Ele te chamou e por tudo aquilo que Ele tem realizado em seu favor. Eu te convido ainda mais um pouquinho para finalizar essa oração. Peça a esse Espírito Santo que venha revelando ao seu coração, como revelou a essa comunidade, as investidas do maligno contra ela, as investidas de Satanás contra ela. Vai pedindo ao Espírito Santo que revele ao seu coração as situações as quais você tem enfrentado e vivido, que tem causado discórdia na sua casa, na sua família, que tem causado mal-estar, que tem causado intrigas, fofocas, tristezas na sua família. Vai colocando tudo isso diante da presença do Senhor e vai pedindo que o próprio Espírito te conceda as estratégias necessárias para que você possa entrar em luta contra todas essas situações e sair vencedor, porque você é mais do que vitorioso pelo nome de Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, revela a cada um de nós o zelo que nós precisamos ter e o compromisso que precisamos ter contigo para termos vida nova e enfrentarmos as situações adversas que esse tempo tanto tem lançado contra nós.
Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E ore um pouquinho com a palavra ainda. E deixe o Espírito Santo orar em você. E vai visualizando por meio desse Espírito a palavra sendo entronizada nos lugares mais difíceis da sua história, da sua vida, da sua casa e da sua família, as situações as quais você tem enfrentado. Peça ao Senhor que entronize a palavra dele, que liberta, que salva. Eu te convido agora a ficar de pé. Fica de pé diante da palavra. Ficar de pé significa se posicionar diante da palavra e vai orando. Vai orando e vai pedindo ao Senhor ainda essa graça de uma vida nova, de um encontro transformador com Ele, da renúncia das falsas doutrinas, das falsas ideologias, das contaminações que ficaram. E a visão que o Senhor me dá nesta hora é dessa palavra que você neste momento segurou e orou com ela, e mesmo você que orou com a mão no seu coração, a palavra ia como uma flecha em situações que o próprio Espírito foi te revelando durante essa oração, e dentre elas relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, situações profissionais, situações de familiares que você tem enfrentado e você tem lutado com essas situações que você tem até constrangimento de falar delas, mas a palavra está entrando como uma flecha nesses lugares, levando libertação dos vícios, libertação das ideologias, libertação de situações que têm escravizado os seus. Essa visualização que o Senhor me dá nesta hora, da palavra entrando como uma flecha e levantando aqueles que estão marcados por tantas situações, marcados e derrotados humanamente
falando, mas a palavra os ergue agora pela força da tua oração, minha irmã, pela força da tua oração, meu irmão. A tua oração está atingindo lugares, está atingindo pessoas, a tua oração está ultrapassando os limites geográficos, a tua oração está atingindo pessoas da sua família, do seu convívio, em outras cidades, em outros estados. E o Senhor me revela que até há uma pessoa fora do Brasil sendo atingido pela tua oração, alguém que está morando no exterior e tem uma confusão mental muito grande, e o Senhor opera em favor dessa pessoa. Pessoas que foram seduzidas e hoje professam uma outra fé e se levantaram contra a tua fé católica e se levantaram contra a tua fé. Nessa hora a palavra está sendo como flecha no coração dessa pessoa, e o Espírito Santo vem trazendo uma tranquilidade, uma serenidade para esses corações. E o Espírito Santo diz a você e a mim nesta hora: pela palavra de Deus nós venceremos grandes batalhas. Pela palavra de Deus nós seremos orientados a renunciar tantas outras situações que ela mesma vai nos revelar ao longo desta semana. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pela libertação que a tua palavra opera em nosso favor. Obrigada porque essa é a palavra da verdade, é a palavra que nos encoraja a enfrentarmos as falsas ideologias, as falsas doutrinas. Obrigada por essa palavra que traz libertação aos nossos e a nós mesmos. Obrigada por essa palavra que foi recebida por nós, que foi guardada durante séculos para chegar até a mim, para chegar até a minha família. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela tua santa palavra, pela tua palavra que contrapõe as falsas doutrinas, pela tua palavra que contrapõe as falsas ideologias, e pela tua palavra que nos orienta para o céu, que nos orienta para a tua vontade. Muito obrigada, Senhor. Bendito seja o teu nome, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito